Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Gabriel, sou monitor aqui do Direito Constitucional, tá bom? Para vocês do primeiro ano, do segundo semestre, tá bom? E eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre mim, tá bom? Sou a primeira vez que eu estou dando monitoria, certo? Eu nunca pensei que eu pudesse trabalhar com essa área, mas eu fiquei bem interessado pela matéria, né? E quando surgiu a oportunidade, eu quis abraçar isso, tá bom? Mas eu espero que a minha fala seja bastante clara, tá? Que eu consiga dar uma aula bastante produtiva para vocês, certo? E sempre estou à disposição para melhorar, para tirar demais dúvidas, tá bom? Tá? Então, sem mais, eu vou começar aqui com vocês, tá bom? Vou começar a gravar aqui. Certo, certo. Opa, certo. Vamos começar aqui, então. Hoje eu conversei com o Antônio, e daí ele falou que seria interessante se eu desse um pouquinho das classificações para vocês, certo? Eu sei que o nome da, da reunião está um pouquinho diferente, mas isso foi mais ordens do Antônio mesmo, tá bom? Eu consigo começar a falar sobre isso com vocês, que ele vai ele vai dar essa aula para vocês na segunda-feira, tá bom? Mas para a gente entender isso, a gente precisa também partir do princípio do poder constituinte, certo? Eu sei que é uma matéria que vocês já tiveram, que já caiu na prova, na verdade, tá bom? Mas é bem importante a gente dar uma revisão nesse tema aqui para a gente entender as classificações, tá bom? Então vamos começar então. Bom, o poder constituinte, né, dando uma característica para vocês, ele é um fundamento de qualquer constituição. E é ele que explica como uma nova ordem jurídica surge e como uma constituição ela pode ser alterada ou criada do zero, certo? Então vamos entender tanto o poder originário, que cria uma nova constituição, quanto o poder derivado, que modifica, né, uma nova constituição, certinho? Deixa eu só confirmar se tá tudo certo com o meu áudio, gente. Só ver aqui uma coisinha só. Certo, acho que tá tudo certo. Acho que tá tudo certinho sim, né? Tá bom. Tá, então vamos começar então, vamos parar de enrolação, vamos começar. Tá certo. Então, as características gerais desse poder, certo? O poder constituinte ele tem uma finalidade de elaborar ou alterar constituições, certo? Como eu escrevi aqui para vocês. Essa é a finalidade do poder, né, do poder constituinte, né? Criar ou alterar constituições, correto? Ah, a respeito da titularidade, esse poder constituinte ele pertence necessariamente ao povo, certo? Um pensador da Revolução Francesa, eu vou citar aqui para vocês, é, Emmanuel Sieyès, se não me falhe a pronúncia, tá bom? Ele dizia que a nação é a verdadeira titular do povo. Então vamos entender o seguinte: a titularidade ele é o poder que emana do povo, certo? E isso é escrito na Constituição Federal no primeiro artigo, ou seja, no primeiro artigo da Constituição a gente já consegue ter o conceito do que o poder constituinte. Né? Vou ler aqui para vocês, tá bom? Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, certo? Isso é o artigo 1, é o artigo 1º da parágrafo único da Constituição Federal, certo? De 88.
é a nossa atual Constituição. E, mas veja bem uma coisa, o povo ele é titular, mas não exerce sozinho esse poder. Ele delega de representantes, né? Como diz aqui na própria Constituição, ele delega de representantes, como acontece nas assembleias constituintes, certo? A gente vai ver que a Constituição Federal de 88, ela é dita como a Assembleia do Povo, né? Perdão, a Assembleia do Povo não, perdão, a Constituição Cidadã, certo? O que isso significa, né? Que o povo, os cidadãos, né? Eles não fundaram, né? Mas eles fizeram parte da criação dessa Constituição, né? E é lógico, não é o povo, né, gente? Mas sim representantes do povo, né? Que juntam a Assembleia Constituinte e assim eles fazem a Constituição de 88, certo? Vamos agora partir para aqui para o poder constituinte originário, certo? O poder constituinte originário é aquele que cria uma nova ordem jurídica, então ele rompe com a anterior, correto? E isso é importante, isso é interessante da gente perceber que o poder originário ele é a base, ele é o criador, ele criou uma nova ordem, criou um novo conceito de sociedade, certo? A finalidade é uma criação de um novo Estado, né? Então ele tem a finalidade de criar um novo Estado. Por exemplo, em 824, nós tivemos a primeira Constituição do Brasil, né? Que foi outorgada por Dom Pedro I, certo? Ahn, a subdivisão, né? São histórico e revolucionista, certo? Então, após a proclamação da República, nós tivemos a primeira Constituição republicana. Então, mesmo e as formas, né? Outorgada ou por Assembleia Constituinte. Outorgada é quando é imposto pelo líder do Estado, certo? O líder do Estado não, perdão, o líder da nação, o representante da nação, certo? E a Assembleia Constituinte, como eu já disse, né, são representantes do povo que se unem em uma Assembleia para, assim, delegar o poder constituinte. Bom, hum, certo? Então, mesmo que o território físico e o povo sejam os mesmos, juridicamente surgem um novo Estado e uma nova Constituição, tá certo? Ah, características originais, do originário. O poder originário tem algumas características bem importantes, tá bom? Ele é inicial porque ele inaugura uma nova ordem, certo? Ele é autônomo porque ele não depende da ordem anterior, certo? Ele é também ilimitado, porque pois ele não precisa respeitar regras da Constituição passada e, principalmente, ele é incondicionado, ou seja, ele não segue um modelo fixo, certo? Ele não segue um modelo estabelecido por uma Constituição passada. Um exemplo disso é a Constituição de 37, certo? Que foi feita por Getúlio Vargas, que foi, como eu tinha dito lá em cima, né, ela foi outorgada, né, então, ou seja, ela foi imposta pelo líder da nação, é, imposta sem a participação da população, né? Já a Constituição de 88, ela foi feita por uma Assembleia Constituinte, certo? Com grande participação da sociedade. Então, isso mostra como o poder originário ele pode se manifestar de diferentes formas, né? Como eu tinha dito aqui, vamos voltar aqui para as formas. São duas formas que ele pode ser representado: a forma outorgada e a forma de Assembleia Constituinte, né? Outorgada, imposta, a Assembleia Constituinte popular, população, né? Ou melhor, os representantes da população. Lá, as características já foram. Vamos falar sobre o poder constituinte derivado, tá bom? O poder constituinte derivado, ele é diferente do originário, né? Então, ele existe porque já foi criado, ele existe porque já foi criado um poder originário, certo?
Então, ele complementa o poder originário. E por isso, ele é limitado e condicionado, certo? Então, então, essa é a natureza dele, ele é limitado e condicionado, certo? Existem três espécies desse poder derivado, né? O reformador, que ele altera a Constituição por meio de emendas. Um exemplo famoso nessa é a emenda constitucional de 45, perdão, de 2004, número 45, certo? Que trouxe a reforma do judiciário, certo? O decorrente, né, que dá uma autonomia para os estados elaborarem as suas constituições, e para também os municípios criarem suas leis ordinárias. Ou seja, isso significa que o Estado esse poder, ele dá o poder para o Estado construir a sua Constituição estatal e também aos municípios criarem suas leis ordinárias, né? Perdão, ordinárias não, suas leis orgânicas. Leis orgânicas, não consigo pensar num exemplo bom agora, mas vamos dar um exemplo aqui de Aparecida. Aparecida, eu sou de Aparecida. Com certeza existem leis orgânicas, visto que é uma instância turística, visto que tem uma rodovia que corta a cidade, entendeu? Né? E por outros N fatores, né? Cada município deve ter as suas leis orgânicas, certo? E o revisor, que acontece, o revisor, né, que tem uma revisão prévia, né? É uma revisão prevista, né, no ADCT, sim. E isso aconteceu em 93, quando a Constituição de 88 ela previa uma reforma, uma revisão constitucional. Ou seja, quando foi criada a Constituição, né, ela já tinha uma previsão que ela deveria ser alterada, ela deveria ser revisada, entendeu? E isso acontece até hoje. A, revi- a Constituição ela é alterada diversas e diversas e diversas vezes, certo? Fruto do poder derivado, correto? Então, perceba uma coisa: quando o poder originário ele é soberano, o derivado, né, o derivado ele só pode agir dentro dos limites da Constituição autorizada, anterior, né? Então, isso é bem legal para a gente entender que um complementa o outro, né? O derivado complementa o originário, sim, porque por mais, por exemplo, a nossa Constituição, por mais que a nossa Constituição seja feita por uma Assembleia, né, tenha diversas mudanças, na verdade, praticamente toda ela foi completamente mudada, né, visto o contexto histórico da época, né, da Constituição anterior. Nós estamos falando aqui de um contexto histórico de uma ditadura militar, certo? Então, ela foi mudada completamente, sim, e usando esses dois poderes. Lógico, para ela ser criada, ela teve que ser, né, é, vamos dizer, ela teve que nascer pelo poder constituinte originário, mas ela também mas ela também bebe muito do poder constituinte derivado, certo? A gente pode dar um exemplo aqui bem atual, que é a PEC de blindagem, né? Um caso bem recente, aconteceu, se eu não me engano, na segunda-feira, certo? Acho que foi segunda ou terça-feira, sobre a blindagem de deputados, né? Que, dando um contexto rápido aqui, que alguns deputados, quando forem presos, eles só podem ser presos por N motivos. Eu não vou entrar muito em assuntos aqui, certo? Mas quem sabe numa próxima aula eu traga esse caso bem mais detalhado, né? Porque ela foi votada, se não me engano, acho que de 4-5. Ai, não vou me lembrar mesmo. Mas bom, eu posso trazer na próxima aula, se caso alguém queira saber, certo? Gente, então, ó, o poder constituinte, certo? Ele mostra que o povo é uma fonte, é fonte de todo o poder político, mas também mostra que as constituições buscam equilíbrio,
certo? Elas precisam ser estáveis, mas também elas devem permitir mudanças quando necessário, certo? Isso acontece com a gente, né? A gente precisou mudar, fazer uma Constituição nova, estável, mas a gente também teve que mudar ela durante os anos, né? Porque foram necessários, né? Quer dizer, muitas coisas no papel foram necessárias, né? Mas algumas não tanto, como eu já tinha dito sobre a PEC, né? Mas vamos deixar isso de lado. E o Brasil, gente, é um bom exemplo disso, né? Em pouco mais de 200 anos de independência, a gente já teve 7 constituições diferentes. Cada uma, ela reflete o momento histórico e político do país, certo? Então, isso significa que entender a Constituição, as constituições, é entender também a história do seu país, certo? Certinho? Então, esse foi o tema sobre o poder constituinte, os poderes constituintes. Vamos partir para outro tema agora, tá bom? Só vou ver aqui o chat, tá tudo certo? Tá tudo certinho, sim, tá gravando certinho, tá bom. Desculpa se eu estou sendo meio chato de ficar vendo toda hora, porque é minha primeira monitoria, eu fico um pouco receoso em relação a essa, essa gravação, certo? Vamos lá, vamos agora para a outra, as classificações, tá? Então, entender, né, o poder constituinte também é muito importante para a gente ir para as classificações, né? Vamos lá? É, tá. As classificações, concepção e elementos das constituições. Agora a gente vai falar sobre essas diferentes formas de classificação de uma constituição. As, vamos lá. Esse estudo, gente, ele é essencial porque nos ajuda a entender não só a nossa. Ai, desculpa, gente, não coloquei na apresentação. Tá. Esse estudo, ele, ele é importante para a gente entender não só a nossa Constituição de 88, mas também como funciona outras constituições no mundo afora, né? E na história também, certo? Tá, vamos começar então. Quanto à origem, né? Existem 4 tipos, né? De formas de começar pelas origens, né? Quando a Constituição é outorgada, né? Como eu já tinha dito, no caso de Dom Pedro I e no caso também de Getúlio Vargas, em 37, certo? É quando o líder da nação ele impõe, certo? Então, quando você lê outorgada, significa que foi imposta sem a participação popular, certo? Como foi a nossa Constituição, certo? A Constituição de 37, né? O Estado Novo aqui que eu coloquei para vocês, imposta pelo Getúlio Vargas, correto? Já as promulgadas, elas. Como é que eu. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Já essas promulgadas aqui, a gente consegue dar uma olhadinha em relação a se elas são aprovadas por Assembleia Constituinte. Isso significa o quê? Que, estou fuçando aqui, é, são por Assembleia Constituinte, o que que isso significa? É como a nossa Constituição, certo? A nossa Constituição de 88, que é vigente até os dias de hoje, ela é, ela foi aprovada por uma Assembleia Constituinte, ou seja, ela foi promulgada, certo? Ela foi instituída por uma Assembleia Constituinte, certo? Que lembrando, uma Assembleia Constituinte é reunida de representantes do povo, certo? Agora nós temos ainda
a Constituição cesarista e a pactuada, certo? Vamos lá para a cesarista primeiro. Quando o governante ele elabora um texto e depois ele submete ao plebiscito, certo? O que é o plebiscito? A, como que eu posso dizer com palavras fáceis aqui? Para o povo, né? Ele, ele, ele submete ao povo. Ele escreve um texto constitucional, mas ele manda para o povo, fala assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, certo? E sim, o povo pode é, discordar disso, né? E o exemplo que eu coloquei aqui, né, no Chile de Pinochet, de 1980, certo? É o mais famoso que a gente pode, né, um exemplo bem clássico que a gente pode dar aqui, né? E as pactuadas, elas surgem de acordo entre forças rivais. Então vamos imaginar o seguinte aqui. Imagina se a gente tem um reino, certo? E esse reino, o rei, ele sempre está em conflito de interesses com o povo, certo? Porque esse rei não quer abrir mão de seus direitos como rei, certo? E a população exige direitos fundamentais, né? Direito à liberdade de expressão, por exemplo, certo? Então, para que não ocorra uma consequência mais drástica, né? Eu estou falando aqui de, por exemplo, uma guerra, uma revolução, certo? Uma coisa mais visceral, é aí que entra a Constituição pactuada, certo? Então, é quando ambas as partes entram em um pacto para que não ocorra mais conflitos futuros e isso possa culminar em coisas piores, certo? Vamos voltar aqui agora, vamos passar um pouquinho agora para as formas, correto? Existem três formas, certo? A forma escrita. A forma escrita é por um texto único, o exemplo da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal regida por forma escrita, certo? É um texto que tem várias normas, várias leis, vários direitos, certo? E é em formato de texto, né? Ela é sistematizada em um único texto, tá bom? Já a costumeira, ela se baseia em costumes e convenções. Como assim? Tá. Na Inglaterra, né? Eu coloquei até um exemplo aqui, mas eu vou explicar melhor. Na Inglaterra, ela se dá por essa forma constitucional baseando nos costumes, certo? Nos costumes da população, nas jurisprudências e nos documentos também, nos documentos históricos. Veja aqui, ó, Carta Magna, certo? Eu coloquei aqui para vocês Carta Magna de 1215, certo? Então vamos lá. Escrita, né? Texto, é escrito por um texto único. Costumeira, vamos lembrar de costumes, certo? Então se baseia nos costumes e convenções, né? Da nação, do lugar, e as legais, que são escritas, mas são fragmentadas. E o que isso significa? Quando são apoiadas em outros tratados. Como é o exemplo aqui do Tratado de Lisboa, da União Europeia, né? A União Europeia ela se apoia em um tratado internacional, certo? Em tratados internacionais, melhor assim dizendo, tá bom? Certo? Então, lembrar, escrita, texto único, certo? Fácil. Costumeira, ela se baseia em costumes e convenções, certo? E legais são documentos esparsos, certo? Como tratados internacionais, tá bom? Vamos agora para o outro aqui, sobre a extensão, certo? Quando a extensão, nós temos, posso falar aqui, quando a extensão, nós temos dois modelos, certo? As cinéticas, que são, ó,
que são concisas, só princípios fundamentais. Então vamos lá. Ah, perdão, sintéticas. Eu li cinéticas, desculpa, gente. As sintéticas, que são mais curtas e são tratadas como são tratadas apenas, perdão, elas tratam apenas dos princípios mais fundamentais da sociedade, certo? Então, o exemplo da Constituição de 1787 dos Estados Unidos, que tem apenas 7 artigos originais, certo? Então, sintética é mais simples, mais contida, mais concisa, né? E as analíticas, né, são mais detalhadas, tem um tratamento de diversos temas, né? E como é o caso da Constituição de 88, né? Ela é analítica, porque ela chega a tratar de educação, de meio ambiente, certo? Então, a analítica, ela aborda diversos outros assuntos, certo? Né? Ela é bem mais detalhada, bem mais trabalhada, certo? Então, lembrando aqui, cinética mais simples, mais concisa, certo? Só os princípios fundamentais, e lembrar da Constituição de 1787 dos Estados Unidos, tá bom? E as analíticas são mais detalhadas, mais ricas, mais trabalhosas, mais trabalhadas, na verdade, né? Certinho? Vamos agora para ao conteúdo, certo? A Constituição material, né? Perdão, o conteúdo tem 3 formas. E só da gente ver aqui essas 3 formas, forma material, formal e misto, a gente já consegue perceber que são duas diferentes e uma que junta as duas, correto? Então vamos lá. A Constituição material, ela cuida apenas das normas fundamentais, né? Como a de 1824 no Brasil, certo? Só são normas fundamentais, ou seja, são normas fundamentais de direito, a gente pode se dizer assim, sabe? São, por exemplo, a liberdade e tudo mais. Deixa eu só não lembro direito. é, Perdão, não. Essas normas fundamentais seriam tipo como soberania, cidadania, né, dignidade da pessoa humana, valores sociais. Desculpa, viu, gente? Tô só dando uma correção na minha fala aqui, tá certo? Então, é um termo simples, mas são regras centrais, tá bom? São regras centrais que dão uma coesão ao direito e garantem a organização da vida social e política, tá certo? Só um parênteses aqui rápido. E o conteúdo formal, né? Então é qualquer norma que esteja dentro do texto, ele é considerado constitucional. Isso acontece com a ADCT da Constituição Federal, né? Com o ADCT, perdão, da Constituição Federal. Então tudo que estiver escrito na Constituição Federal é dado como conteúdo formal. Se está lá, é formal, correto? E o conteúdo misto que combina os dois, tá certo? É válido eu falar para vocês aqui também que no Brasil isso aparece no artigo 5º, certo? No artigo 5º, parágrafo 3, que dá status de emenda constitucional a tratados internacionais de direitos humanos. Então, são aprovados em rito especial, certo? Então, lembrando aqui, material, né, são apenas as normas fundamentais, certo? O conteúdo formal, tudo que estiver escrito na Constituição é conteúdo formal, tá bom? E a mista é quando tem esses dois últimos fatores, certo? Quando tem uma junção de formal e de material, certo? Então, combina a forma e conteúdo, certo? Um exemplo que eu dei aqui para vocês, de novo, né, é o artigo 5º, parágrafo 3 da nossa Constituição, certo? Vamos passar aqui. Opa.
E quanto ao modo de elaboração, tá? Nós podemos ter dois: os dogmas e as dogmáticas, perdão, e históricas, certo? As dogmáticas são sempre escritas e baseadas em teorias ou ideologias, como a nossa Constituição Federal é, certo? Nós vamos ver lá para frente que a Constituição Federal de 88, ela é baseada em mais de um dogma, certo? Em mais de um pensamento, tá? E a histórica, ela não nasce de um único momento, mas sim de uma evolução de costumes e tradições, né? Como foi a inglesa, que a gente tinha dito anteriormente, certo? Como a inglesa é, certo? Ela sempre foi feita pelo contexto histórico dos costumes, das tradições, dos ideais da nação, tá certo? Então, lembra, dogmas, elas são escritas, são baseadas em teorias e ideologias. E as históricas são frutos de tradição e evolução, tá bom? Tradição e evolução histórica, tá bom? Aqui é bem rápido. Vamos agora para alterabilidade, tá? O que é uma alterabilidade? É algo que você pode alterar, certo? A gente vai ver que isso se encaixa em muitos aspectos à nossa Constituição, porque a nossa Constituição é muito alterada. Nós temos diversas alterações e tem gente que até fala que a Constituição mudou quase completamente depois de tantas alterações, certo? É uma nova Constituição, praticamente, certo? Vamos lá, então. Então, se é rígida, ela só pode ser alterada por um processo mais difícil, né? Ou seja, por processo especial de emenda. Certo? É um processo mais difícil que a lei, os das leis comuns, que é o caso da Constituição Federal de 88, no artigo 60, né? Que existe um quórum qualificado e uma votação de 2 turnos no Congresso, certo? Isso diz o artigo, certo? Não tinha isso, isso só pôde ser alterado na Constituição graças à alterabilidade rígida, certo? Do processo, graças ao processo especial de emenda. Agora, se é flexível, certo? Se a alterabilidade é flexível, ela pode ser mudada como qualquer lei, certo? E como acontece no Reino Unido, existem também perdão, me perdi aqui um pouquinho. Flexíveis e alteradas por qualquer lei, né? Isso a Constituição em inglês. Desculpa. Agora, como acontece no Reino Unido, seriam as semi-rígidas, né? Ser uma parte rígida e uma parte flexível. Então, seria como um misto dos dois, certo? É uma mistura dos dois. Isso acontece no Reino Unido. Não, pera. Isso não acontece no Reino Unido. Desculpa, gente. Estou me perdendo aqui por causa da Constituição inglesa, que eu estou com o Reino Unido na cabeça. A flexível acontece no Reino Unido, certo? E a semi-rígida, ela, ela então, em algumas partes elas são rígidas e outras são como a Constituição de 1824, certo? As fixas as fixas, elas não trazem uma previsão de alteração, só mudam só mudam com o novo poder constituinte, certo? Então as fixas são bem como o nome diz mesmo, fixas, né? Só mudam por um novo poder constituinte, certo? Ou seja, se trocar a Constituição. E as imutáveis, né? As imutáveis são simplesmente que não admitem mudanças, né? Alguns autores gostam de dizer que a nossa Constituição, ela é super rígida, né? Que por causa das cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. Mas eu não concordo muitas vezes com isso, não. Visto o tanto de mudança que acontece e o tanto de mudança que acontece para muitas vezes beneficiar um grupo específico, certo? Como aconteceu
atualmente é com a PEC dos deputados lá em Brasília, certo? Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Os dogmas, certo? Então, existem dois tipos de dogmas, né? A, a dogmática ortodoxa e eclética, certo? A ortodoxa, é, perdão, se a gente olhar um pouquinho pelos olhares de ideologia, nós podemos ter a Constituição ortodoxa, ela surge apenas com uma ideologia, certo? Então, a ortodoxa ela se baseia em uma ideologia apenas, certo? Como é o caso da Constituição da União Soviética de 1977, que ela é inspirada apenas no, na, e principalmente no marxismo, certo? Então, um exemplo disso. Ortodoxo é quando, perdão, o dogma ortodoxo é quando se baseia em apenas uma ideologia, certo? Para você criar uma constituição, como, de novo, União Soviética, 77, certo? Já a eclética, ela mescla as ideologias. Então, lembra aquilo que atrás eu tinha dito um pouquinho antes sobre os dogmas, né, perdão, os dogmas da, da Constituição, da nossa Constituição, certo? Então, a nossa Constituição de 88, ela é assim. Ela é porque, ao mesmo tempo que ela garante direitos individuais típicos do do libera, oh meu Deus do céu, liberalismo, né, do liberalismo, também assegura direitos sociais e trabalhistas, certo? Então é uma mescla de ideologias, certo? É isso que uma, um dogma eclético, uma mescla de ideologias. Então vamos lá. Um resumo desse slide aqui. Orto, a dogmática ortodoxa se baseia em apenas uma ideologia. Exemplo, Constituição Soviética de 77, certo? Baseada no marxismo. Eclética, certo? Mescla ideologias. Um bom exemplo é a nossa própria Constituição, certo? Porque nós temos ideais liberalistas e também nós asseguramos direitos sociais e trabalhistas também, tá certo? Vamos partir agora para o próximo. Funções da Constituição, correto. E, e quando a função da Constituição ela pode ser ela pode ser de garantia, né, que limita o poder e protege direitos, como a Constituição de 88, que limita poderes e protege a liberdade, certo? Limita poderes e protege a liberdade de expressão, por exemplo, a liberdade como se, né? Se der de balanço, né, partindo para o próximo, se der de balanço, apenas registrando a organização vigente, certo? Como aconteceu na União Soviética, correto? Então, apenas registra a organização vigente. Bom, e se, ou se ser uma constituição dirigente, ela define metas do Estado, certo? Essas metas para o futuro, né? Como a Constituição portuguesa de 1976, tá certo? Logo após o regime de Salazar. E então o que significa que a Constituição dirigente, a função de Constituição dirigente, ela define uma meta futura, certo? Para o Estado alcançar lá no futuro, certo? Vamos prosseguir aqui, certo? A gente já está quase acabando. Vamos falar um pouquinho agora sobre as concepções de Constituição, certo? A sociológica, né? Aqui eu vou começar a citar essas concepções
de alguns autores, tá bom? Sociológica, política e jurídica, tá? É, a sociológica, segundo La Salle, a Constituição ela só é válida se refletir aos fatores reais, certo? Então, como ele disse, reflete fatores reais de poder, senão é uma folha de papel. E, com certeza, né? Uma Constituição ela tem que exercer esses fatores de poder, certo? Ela tem que aplicar e, principalmente, que esses poderes sejam bem distribuídos, certo? Sejam bem trabalhados, certo? Porque se só existir leis, regras, normas e direitos e não for bem aplicado, não for bem trabalhado, o que adianta? É só uma folha de papel, certo? Agora, a concepção política, né, de Schmitt, desculpa a pronúncia, assim me falta a pronúncia, né, de Schmitt, a decisão política é uma decisão política fundamental do poder constituinte, certo? E isso, o que é isso, né? Uma constituição é uma decisão política fundamental de quem exerce o poder constituinte, certo? Isso é uma concepção política, certo? Então, o poder constituinte perdão, a, quem exerce o poder constituinte, ele tem essa decisão política fundamental de aplicar, de administrar um país, certo? De, de coordenar certos direitos, certos princípios para todo um país. Isso é um poder isso é um poder, perdão, isso é uma política fundamental da pessoa que exerce o poder constituinte, tá certo? E por último aqui, Kelsen, né, é a concepção de constituição jurídica. Norma fundamental, hipotética, base de ordenamento. O que isso significa? Ela é uma norma fundamental hipotética, ou seja, a base lógica do sistema jurídico, né, é a base lógica do sistema jurídico. E aqui no Brasil, essa visão inspira o STF no controle da constitucionalidade, certo? Então, perceba que a concepção de Kelsen é o que inspira muito a nossa política, o nosso poder do Estado, certo? Nosso Supremo, sim. É, então, essas concepções são bastante importantes para a gente entender o que cada autor pensa sobre como uma Constituição pode ser, certo? Hoje no Brasil, nós seguimos muito, né, como eu falei o exemplo aqui do STF, nós seguimos muito a concepção de Kelsen, concepção jurídica, né? Vamos partir aqui para o próximo. Elementos da Constituição segundo o José Afonso da Silva, certo? Ahn, tá. Elementos orgânicos. Bom, são uma organização do Estado. Então, se trata de uma organização do Estado e de seus poderes, tá certo? As formas de aplicação perdão, elementos formais de aplicabilidade. Uma aplicação imediata, né? Então, garante que a Constituição ela tenha uma eficácia imediata, como no artigo 5º e parágrafo 1º da Constituição de 88, certo? Limitativos, né? Direitos e garantias fundamentais, isto é, eles fixam direitos e garantias que são fundamentais, né? Garantias fundamentais é aquelas
né, como eu já tinha dito, né? E perdão, a oh meu Deus, é um nome difícil. Socio-ideologia, elementos socioideológicos, tá? Elementos socioideológicos, direitos sociais e ordem social. Isso, esses elementos sociológicos, eles mostram o compromisso entre o Estado liberal e o Estado social, certo? Como os direitos sociais no artigo 6º, certo? E por último, de estabilização, são mecanismos de defesa da ordem, como a ação de inconstitucionalidade e os estados de defesa de sítio, tá bom? Né? Então, os elementos de Constituição, segundo José Al, são esses: orgânicos, formais de aplicabilidade, limitativos, socioideológicos e de estabilidade, certo? Gente, essa aula fica por aqui, tá bom? Lembrando, essa é uma aula que o próprio Antônio disse para eu apresentar para vocês, tá bom? Sei que pode sair um pouquinho do título, mas eu conversando hoje com ele, ele falou que seria muito importante eu dar essa aula para vocês de classificações, porque ele vai cobrar bastante sobre isso na prova, tá bom? Então, principalmente as funções, né? É, a alterabilidade, né? O conceito, certo? Que mais que pode ser que ele cobre bastante? Tudo que for relacionado a, ao, a nossa Constituição, né? Aos dogmas, os olhares ortodoxos, certo? Então é bastante importante que vocês entendam isso para entender também, né, que a Constituição ela pode ser classificada de várias formas, né? E que os teóricos têm diferentes concepções sobre ela e que seu conteúdo ele pode ser dividido em elementos, tá certo? Então, tudo isso, gente, nos ajuda a enxergar a Constituição não apenas como um texto jurídico, certo? Mas também como melhor, como um verdadeiro projeto de sociedade, certo? Porque entender a Constituição é entender a história, é entender a sociedade, certo? Então, gente, eu agradeço muito a atenção, tá certo? Estou à disposição para sempre que precisarem, tá bom? Em caso de eventuais dúvidas, críticas também são muito bem aceitas, como eu disse em minha primeira aula. Eu, eu quero muito poder ser melhor para vocês, dar uma, uma aula mais didática, mais composta, né? E também a melhorar o meu estilo de aula, né? Mas é isso, tá bom? Estou à disposição sempre que vocês precisarem e qualquer dúvida pode mandar para mim, tá certo? E é isso, tá bom, gente? Até semana que vem. Essa matéria, como eu já tinha dito, o Antônio vai cobrar bastante na prova e ele deve apresentar para vocês já na segunda-feira do dia 21, se eu não me engano. Eu acho que eu estou certo, né? Tá, tá certinho? Na 22, né? Certinho, gente? Tá, então é isso. Agradeço de novo. Novamente, estou à disposição, certo? E bons estudos e bom estudo para todos, tá bom? Um grande abraço, viu, gente? Até semana que vem. Tchau.